Ela viajou para outra cidade para conhecer um garoto, né, que ela nunca tinha visto na vida, com várias possibilidades de acontecerem várias coisas. Olha só o que aconteceu. O dia que eu viajei para outra cidade para conhecer um menino que eu nunca tinha visto na minha vida. Amigas, eu adoro contar essa história. Porque depois dela, minha vida, ela mudou. Ela teve outro sentido, logo após esse acontecimento. Então, eu vou contar pra vocês. Lá no finalzinho de 2024, um menino começou a me seguir no Instagram. Ele me viu no TikTok e começou a me seguir no Instagram. O meu Instagram, na época, ele era fechado. Então, só eu aceitava as pessoas, né? Então, ele mandou uma solicitação. Eu vi aquela solicitação. Quando eu entrei no Instagram dele, eu já vi que esse menino não era daqui. Aí eu fiquei, não vou aceitar. Porém, o que eu fiz depois de uma semana? Eu aceitei. Porque eu fiquei com esse menino na minha cabeça, gente. De tipo assim, não sei o que me deu. Eu cismei com esse menino. Eu fiquei com ele na minha cabeça. Eu falei, eu vou aceitar. Eu tava caçando uma sarna pra eu coçar, entendeu? Aí ficou por isso mesmo, né? Ele um dia postou, isso lá em dezembro já, ele postou uma foto de devocional. Aí eu curti a foto. Só que, gente, assim, eu não curti na maldade aquela foto. Eu curti porque, tipo assim, eu quis curtir, gente, me deixa curtir. Aí que tá. Passou-se uma semana ou alguns dias, eu saí pro boliche e postei uma foto e esse menino reagiu. Depois desse dia, ficamos inseparáveis. A gente virou muito amigo e, tipo, quando eu contava pras pessoas, me chamavam de louca. Tipo, nossa, web amizade? O que é isso? É web romance? O que é? Mas até aí era só amizade, né? A gente conversava um com o outro normal. Todos os dias a gente conversava, do bom dia até o boa noite. Mas era uma amizade, gente. Eu falava assim, esse menino, ele mora em outra cidade e eu não vou ser a louca, né? Que vou gostar dele alguma coisa. Então a gente realmente conversava só na amizade. Até que um certo dia, esse dia mudou tudo. Esse querido, ele decidiu falar que tava gostando de mim. Minha primeira reação foi pensar, ele tá muito louco, né? Acabou a amizade, acabou tudo. Ó, acabou. Ele não esperava, gente, que eu falasse pra ele assim, também gosto de você. Ele não tava esperando isso. Porém, eu estava mexida. Acabou, gente, que eu também comecei a gostar desse menino. Só que, na altura do campeonato, eu já tava me julgando horrores. Porque, tipo assim, ele não era daqui. Não tinha condição nenhuma de eu ir ver ele. E ele vir pra cá. Eu não conhecia, era um completo estranho. Poderia ser IA. Mas a gente realmente tava se gostando ali. A gente tava conversando todos os dias. Chamada de vídeo todos os dias. Bem web namoro de Roblox. Bem web namoro de Roblox. Esse menino, ele é de São Paulo. E aí, eu não contava pras pessoas que ele era de São Paulo. Eu falava que ele era de onde eu moro, eu sou de Minas Gerais. Falava que ele era de Belo Horizonte. Então, tipo assim, quando as pessoas me viam conversando com ele, na época eu estudava na escola, então quando as meninas viam, né, minhas amigas, falava, ai, gente, tô marcando de tomar um sorvete amanhã com fulano. Ai, gente, eu mentia, porque eu tinha muita vergonha. Ficava, velho, eu sou louca. Todos os dias eu acordava e falava, você é louca. Até que essas conversas, elas foram ficando mais e mais sérias. E esse menino falou assim, vem aqui pra São Paulo. Vem pra cá. Sabe o que é o pior? É que eu não repensei, gente. Eu só falei, eu vou pra aí. Eu vou conhecer este homem. Claro que aí já tinha meses, tipo assim, uns bons e bons meses que a gente conversava, né? Não que justifique, porque é realmente uma loucura. Mas aí eu concordei de ir lá pra casa dele conhecer ele, né? E tudo mais. No momento algum passou pela minha cabeça que ele poderia ser um louco. Olha como que eu sou enjuizada. Acabou que isso realmente foi pra frente. Ele comprou tudo pra eu ir em agosto. Eu tive que contar pra minha família que eu ia ir pra São Paulo para conhecer um menino que eu nunca tinha visto na vida. Esse menino, ele já tinha conversado com a minha família, só que, gente, eu nunca contei pra ninguém que ele era de São Paulo, porque eu não queria. Pulando bem pra frente, realmente fui, né? E eu sou muito louca, porque só da minha casa até o aeroporto é umas 3 horas mais ou menos. Minha avó, ela gosta muito de filme coreano, série coreana, e tava tendo um evento coreano, então ela falou, eu vou ir junto. E aí, ela foi comigo. Vocês acham que eu pensei, eu vou voltar pra minha casa? É claro que eu não pensei. Na hora que eu entrei no avião, eu falei assim, cara, errou. Cheguei lá em São Paulo, eu nunca tinha ido pra São Paulo. Na hora que eu cheguei lá em São Paulo, o Uber, ele tava levando pra gente pra uma comunidade lá de São Paulo, alguma coisa assim. E aí, o Uber começou a me botar medo. Ele começou a falar assim, olha, você já viu esse menino na sua vida? Eu falei, não. Então, é porque aqui é bem perigoso e tal. É melhor você não ir pra casa dele, conhecer ele. Eu acho melhor não, porque aqui é muito perigoso. A minha avó, ela tava no carro comigo, ela falou, você não vai, acabou. A gente vai ficar num hotel, você não vai, você não vai. Eu já tava vendo os meus sonhos irem por água abaixo.
porque eu tinha criado todo um romance na minha cabeça. Acabou que o Uber, ele tava completamente errado, porque o endereço estava errado. Na hora que eu comecei a chegar perto da casa desse menino, começou a me dar assim um calafrio, uma dor de barriga, uma vontade de sumir, de abrir a porta do carro, voltar pra minha cidade, de ficar quietinha na minha cama. Eu tava pensando, velho, eu sou muito louca, por que eu tô fazendo isso? Eu cheguei na porta desse menino, eu gelei, eu parei, e ele não tava lá. Eu falei, me espera na porta. Ele falou, vou te esperar. Esse homem não tava lá. Ele me atendeu, não era um velho fake. Na hora que eu vi ele, eu parei, eu congelei. A gente fazia meses que a gente conversava, então foi uma coisa toda assim, toda emoção, toda cena de filme. Quando eu subi lá pra casa dele, ele tava uma menina lá, o pessoal da família dele, eu conheci, a gente comeu. Depois que a gente comeu, eu abri a porta do quarto deste homem e tinha o quê? Um pedido de namoro. Parei, eu gelei, eu congelei e eu fiquei encantada e estou eu aqui namorando quase 2 anos. Tá bom pra vocês? A gente tava conversando há 10 meses. Ai, que poderia ser um louco. Poderia ser um louco, mas eu estava mexida. Então, eu só peguei e fui. E aí surgiram várias dúvidas do porquê que ele não veio, porquê que eu que tive que ir, porquê que não sei o que. Eu vou explicar pra vocês. O meu divo, gente, ele é muito trabalhador. Então, desde aquela época, ele já trabalhava muito. E, como eu disse no vídeo, a minha avó ia pra um evento lá em São Paulo, coreano, de dorama. Então, eu aproveitei o bonde andando para ir com ela. Surgiu essa oportunidade da gente se ver, a gente ficou 10 meses se amando por telefone. E aí, depois desses longos 10 meses, a gente se viu por 3 dias. Todo esse rolê pra 3 dias, amiga, 3 dias que eu vi esse homem, que eu vivia num romance, e aí eu voltei, já caí de cara com o curso, com todas as responsabilidades. Foi um choque de realidade, assim, ó, um sacode. A gente já tinha entendido o que a gente realmente queria, tá? Ai, mas poderia ser um louco. Gente, amigas, às vezes o louco, ele tá do nosso lado. Presencialmente, a gente nem sabe. Vamos dar uma oportunidade pra esse homem que mora em outra cidade? Vamos dar? Então, já esclareci 2 dúvidas de vocês. Eu não fui pra lá com 3 meses de conversa, 2 meses de conversa, não. Foram 10 meses conversando, 10 meses em que a gente conversava em chamada de vídeo sobre tudo. Então, eu sabia que louco eu não sabia se ele era. Mas real, a gente duvidava, mas assim, era mais certeiro, entendeu? Eu não fui sozinha, como eu disse no vídeo, eu fui com a minha avó. E ele também trabalhava como ele trabalha hoje na época. Então, na época que surgiu essa oportunidade da gente se ver, ele não iria conseguir se eu não fosse pra lá. Então, por isso que ele pagou tudo pra eu ir e eu só fui. Pagando bem que mal tem. A nossa idade é a seguinte, a gente faz aniversário com 1 ano de diferença. Eu faço no dia 27 de abril e ele faz no dia 29 de abril. Cara, quando ele me falou que fazia no dia 29, eu fiquei incrédula. Só que ele é 1 ano mais novo que eu ainda, mas assim... Gente, mamãe cuida, mamãe cuida. Brincadeiras à parte, quando eu fui pra lá eu tinha 18 e ele tinha 17. Agora, uma coisa que eu não contei no vídeo, mas que é importante ressaltar, nós dois somos cristãos. Então, assim, antes de eu pegar a minha malinha, fazer a minha malinha e ir pra lá desgovernada, tudo foi muito bem conversado. Antes mesmo de eu conhecer ele, Deus já sabia o meu coração, o que eu queria pra mim em um homem. E o que é mais chocante é que eu fiz uma cartinha pra Deus. Isso no início da minha conversão. Eu dei características dessa cartinha do homem que eu queria pra minha vida. E se vocês lerem a minha cartinha e verem o meu namorado, ele é a carta descrita. Gente, eu pedi que tivesse cabelo cacheado. Eu pedi que fosse mais alto que eu. Tudo. Até o tom de pele é a mesma coisa. Da mesma maneira, ele teve o tempo dele com Deus em relação a mim. Então, a gente não fez nada desgovernado, de tipo assim, vem e pronto, vai ser isso e pronto. Não, é claro que não. Tudo teve seu tempo. E hoje a gente entende o propósito da distância e de tudo mais. É uma coisa legal a distância? Não é. Mas foi a maneira em que Deus quis, gente. E eu vi muitas amigas falando sobre eu ser muito corajosa, de realmente ter saído daqui, ter ido pra lá. Mas, gente, eu tinha tanta paz no meu coração de pegar e ir. Eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim. Lá eu decido o que eu quero. Não, gente, eu fui pra lá destemida. Só que o querido, ele é muito espertinho. Por quê? Lembra que eu contei no vídeo que ele veio falar que gostava de mim, e aí depois de um tempinho eu falei que eu também gostava dele, eu me rendi. A partir daquele momento, a gente não começou a namorar, só que a gente entrou em um consenso de que a gente ia se respeitar e ia esperar o momento certo pra gente poder assumir realmente um relacionamento, tipo assim, aliança no dedo e tudo mais. Mas a gente já tinha um compromisso um com o outro, e sabe o que a gente fazia? A gente tinha uma aliança na época de compromisso, gente, de aço inoxidável.
insuportável. Eu lembro até hoje que quando ele apareceu na minha vida, instantaneamente começou a aparecer um monte de menino. Eu, sendo cristã, não ficava flertando com as pessoas, então não tinha isso. Quem eu tinha do meu lado de homem eram os meus amigos. Mas no momento em que este homem entrou na minha vida, o tanto de homem que começou a aparecer, sai pra lá, me deixa, que o meu tá ali a 600 quilômetros de distância. Então, ele comprou uma aliança, ele começou a usar essa aliança, e eu comecei a usar a mesma aliança que a dele. E foi isso. E aí ele falou, olha, eu não vou te pedir em namoro essa primeira vez que você vir pra cá, porque é a primeira vez que você vai estar vindo, me conhecendo, então numa segunda, numa terceira, quem sabe? Cadê? Ele não falou isso. Ele falou assim, na segunda eu te peço. Só que é claro que era estratégia, gente. Ele me pediu em namoro na primeira vez que ele... Não, primeiro segundo que ele me viu, este homem, ele já ajoelhou e já me... Você quer namorar comigo? E é claro que eu aceitei, né? E é realmente muito louca essa história toda, porque eu não aceitava ninguém no meu Instagram. Meu Instagram era fechado. Todo mundo que mandava solicitação, eu não aceitava. Eu poderia aceitar uma pessoa ou outra, mas eu só seguia de novo, de volta, amigo. Tanto que os meus seguidores eram, tipo assim, aceita seguindo 2.000 seguidores, entendeu? E na época, eu estava tirando todos os meus seguidores porque eu queria o meu Instagram, tipo, que fechado, meu mesmo. É muito surreal essa história, porque eu vi a solicitação dele, eu não aceitei. Passou uma semana, gente, eu sonhei com ele. Eu fiquei cismada com ele. Eu falei, cara, eu tenho que aceitar esse menino. Eu aceitei e eu estou aqui, hein? Se eu não tivesse aceitado essa solicitação, eu nunca estaria sendo amada em voz alta. Eu não ia estar, não. Eu vi muitos comentários de homens falando que o meu namorado era mulherengo, que ele era isso, que por isso que ele me tirou daqui pra eu ir lá ver ele. Mas é aí que eles se enganam, porque o meu namorado, ele não tem ex-namorada, ele não tem ex-ficante, ele não tem nada. Ou seja, eu sou a primeiríssima. Me dá um orgulho de poder falar isso. Ele não me tirou da minha casa porque ele é mulherengo. Ele me tirou da minha casa porque, gente, ele me ama. Vamos lá? Cara, se eu pego pra contar todos os detalhes dessa história, ela só melhora. Só melhora. Já orava pela futura namorada, futura noiva, esposa e tudo mais. Mãe dos filhos dele. Aí eu apareci. Eu vou fazer o quê? Eu só coloco a aliança no seu dedo quando eu tiver a certeza que for você. Quem que tá com a aliança no dedo? Eu tenho uma caixa que eu guardo tudo que eu já ganhei dele. Até mesmo quando ele me enviava por correio. Antes da gente se ver pessoalmente. Então, se vocês quiserem, eu mostro tudo. Caraca, ela teve coragem de ir. Quando eu era mais nova, eu tinha essa vontade, assim. Às vezes eu gostava de conversar com pessoas que eram de outro estado e tal. Mas hoje em dia, se não for daqui, não dá não. Olha, e é corajosa ela foi. Ainda bem que a avó foi com ela, né? Mas esse é o vídeo de hoje. Comente sua opinião. Se você já passou por algo parecido. É um grande prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!